Boa tarde, bem-vindos ao 26º Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade. Queria agradecer ao coletivo Meu Nome é Tereza por essa parceria muito importante, porque depois de anos nós estamos conseguindo realmente abrir espaço para mulheres dentro desse festival. Para quem não me conhece, meu nome é Josi Geller, sou a nova diretora executiva do festival. Agradeço a presença de todos e vou passar a palavra para a Débora Camargo, que é a nossa mediadora dessa mesa. Obrigada. Obrigada, Josi. Gostaria de agradecer também ao Festival Mix Brasil pelo convite, a Josi por brigar tanto para ter um espaço dentro desse festival em que a gente possa falar de feminismos e dar espaços para as mulheres. Queria agradecer também a curadoria das meninas do Meu Nome é Tereza, as nossas convidadas maravilhosas, né? A Fernanda Lomba, a Isis Reis, a Nina Maria Fonseca, a Bruna Brito e a Cristiane Paiva. Elas vão se apresentar, tá bom, daqui a pouco. E essa ideia, a gente vai abrir agora, então, a roda de conversa, uma câmera na mão e muito ódio na cabeça. Primeiro, a gente vai passar um vídeo que tem algumas cenas fortes. E, depois do vídeo, cada uma de vocês tem 5 minutos, ok? Maybe there is some family secret inside. Qu'est-ce que tu fais? Non, non! Non! O que você está pensando? Eu estava me perguntando por que os homens interessantes são sempre casados. Talvez por isso sejam interessantes, pelo fato de não poder tê-los. Que quer falar sobre o nosso suposto caso de amor? Estou grávida. Fui ao ginecologista na segunda-feira. Olha o exame, pode olhar. Você não... Tomou pílula? Não. Eu tive um problema muito sério ano passado. Eu não pensei que poderia engravidar. E como sabe que é meu? Porque você foi o único com quem eu estive. O aborto, eu cuido disso, eu conheço médicos. E por que acha que eu vou fazer um aborto? Não tenho o direito de opinar? Eu quero este filho. Não tem nada a ver com você. Quero mesmo que você não assuma a paternidade. Então por que veio me contar? Por quê? Resolveu tê-lo sozinha? Tinha esperança de que quisesse participar. Loucura. Loucura. E não me provoca, Alex. Anda, bate em mim. Se não vai me possuir, então bate em mim. Você é infeliz, sabia disso? Você é solitária e muito infeliz. Não me venha com essa, Eu seu tenho canalha. pena de você. Tenho pena de você, porque é doente. Por quê? Porque eu não permito que você me trate como uma vadia que pode usar e depois jogar no lixo. E também o serviço de babás, é claro. Sabe que pode contar comigo. vamos. Querido, esta é Alex. Qual é mesmo o seu sobrenome? Alex Forrest. Alex Forrest. Esse é meu marido, Dan. Oi. Prazer em conhecê-lo. O prazer é meu. This is the end. Hold your breath and count to 10. É isso aí, né? Bom, tem muita coisa para falar, né, meninas? Só para esclarecer, eu gostaria só de pontuar que o primeiro filme, o diretor assumiu que foi uma cena de estupro mesmo, né? Que eles não avisaram a atriz e ela já tinha denunciado, ninguém acreditou. E depois, em 2011, ele dá uma entrevista falando que eles realmente não avisaram, né? E Azul, a Cor Mais Quente, também as meninas denunciaram o diretor por fazer cenas incansáveis de sexo, né? Bom, vamos começar? Fernanda, pode ser com você? Você pode se apresentar e comentar o que você quiser. Quero começar, agora eu fiquei meio impactada. É forte. Mas queria convidar vocês para a gente ter uma tarde prazerosa. Eu acho que essa é um pouco da minha proposta também, de falar sobre esses assuntos no universo do cinema, de onde eu parto e etc. Queria muito agradecer ao festival, ao coletivo Meu Nome é Tereza. Eu acho que teve um espaço de conversa, eu fiquei muito feliz quando eu fui convidada.
E queria até ter contribuído um pouco mais no processo, né, que eu acho que o processo também é muito gostoso, mas a gente veio de um golpezão aí das eleições que não rolou uma existência muito normal, assim. Bom, eu vou me apresentar então rápido. Eu me chamo Fernanda Lomba, sou produtora executiva, trabalho com cinema desde 2014, assim, focada. E, nos últimos 2 anos, uma atuação ainda mais focada em produção executiva, mas trabalho nesse campo, que é um campo marcadamente elitista, assim, porque também tem mulheres presentes na atuação de executiva, mas são, em geral, mulheres brancas e tal. E aí eu vou até fazer um link rápido com... É para fazer tudo isso mesmo, né? Eu vou até fazer um link rápido com um dos vídeos, os 2 primeiros, na verdade, que é o do Kaká e o do Bertolucci, e dizer que tem várias violências ali, muito claras na cena, para mim, pelo menos, mas queria me atentar a uma que me toca muito, que é o cinema. Ele, até então, e o audiovisual como um todo, ele foi praticado como um deleite de elite mesmo, né? Como um prazer, como uma diversão, brincadeira, enfim, uma série de coisas muito mais ligadas a você ter dinheiro e ter tempo, e aí seus desejos eles existem e você executa seus desejos e tal. Não é essa a minha entrada com o cinema. Eu trabalho e gosto do termo trabalho, né? Porque é isso que me permite. Então, pensar uma carreira dentro disso, pensar as implicações, política, poder, quais são as relações colocadas ali. Então, os 2 primeiros filmes em específico são filmes que eu já conheço, eu vejo muito isso. Então, o Bertolucci tem um papo de um terrorismo psicológico, né, com os atores. Então, isso com a Maria Schneider porque ela não sabia da cena, e com o próprio bonitão, que eu esqueci o nome, esse, pouco conhecido. Com o Marlon Brando também teve uma questão dele se tornar, um caso, né, do diretor se tornar amigo dele ali nos bastidores, ficar meio que forjar uma relação de confiança, saber tanta informação dele que ele aterrorizava o Marlon Brando em cena também. Então, esse tipo de prática, é claro que para um corpo feminino e para toda essa prática em cima de uma mulher, isso é danoso permanentemente. Então, a Maria Schneider nunca se recuperou desse filme, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, nem ao mesmo tempo, assim, é danoso para uma mulher muito mais, porque é corpóreo, mas, no geral, essa prática toda eu coloco na conta de uma burguesia, de uma elite, que faz cinema por um prazer, muitas vezes perversos, enfim, mas que lida com outras coisas além da questão do trabalho. Então, essa é uma observação só sobre as cenas. Estou muito disposta hoje a gente bater um papo. Eu queria que a gente aqui, enquanto mulheres, sei que tem homem na plateia também, mas enquanto mulheres, que a gente conseguisse falar sobre o lado financeiro de cinema também. Eu acho que é um outro dado que a gente fala pouco e seria bom a gente estimular e falar muito mais, porque eu, enquanto mulher negra, trabalhando com produção executiva, isso é o primeiro dado que acontece, e depois todas as nuances que vêm a partir daí. Então, por que a gente é tão difícil montar uma equipe com pessoas negras, por exemplo? Quais são os dados que estão nesse meio? Por que é tão dificultoso para a gente conseguir montar um plano de um filme que custe mais de R$1 milhão? Por que é difícil a gente pensar nesse cenário financeiro grande, etc. Então, são algumas das minhas questões que eu estou muito interessada em dividir com vocês. Assim. É isso. Obrigada, Bruna. Não sei nem quanto tempo. Nina, por favor, a palavra é sua. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Nina Maria, eu sou figurinista de audiovisual e outras coisas também. Trabalho desde 2011 na área. Comecei com a publicidade, rapidamente fui para o cinema, me encantei. E sou de Brasília. Estou há 1 ano aqui em São Paulo, tentando ingressar num mercado que parece que não vou dar conta, porque ele é completamente dominado mesmo pela elite branca, tal. E aí então tem essas violências que sempre foram cometidas contra a mulher dentro do cinema, e nos bastidores isso também acontece de várias formas. Uma delas, que eu estava conversando com as meninas no camarim, é tentar ingressar num mercado onde eu encontro 20, 30 pessoas brancas na minha frente antes. Elas vão ser contratadas certamente antes de mim. E isso coloca em xeque... Eu me pergunto se eu estou sendo profissional ou não, ou se esse é um problema real do mercado. Assim, isso
um grande questionamento que eu faço na minha vida o tempo inteiro. E vamos lá, vamos conversar. Obrigada, Nina. Isis. Meu nome é Isis Reis, eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Morei um tempo no Rio de Janeiro, por isso esse sotaque que todo mundo fala aqui em São Paulo. E eu estou muito feliz em estar aqui e, ao mesmo tempo, apesar de ser atriz, eu sou tímida, então eu não sei lidar muito bem com o microfone ainda. Eu comecei a fazer teatro nos anos 2000 e eu sempre quis ser atriz de cinema. Como eu não me via representada, e eu sou de uma geração que eu chamo de agora por nós mesmos, porque se a gente não se vê, a gente pega, se une e faz. Em 2009, eu comecei a fazer filmes, assim, a produzir filmes, e depois consegui trabalhar em algumas produtoras como assistente de produção. E eu sou formada em cinema e audiovisual pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Sou formada também em artes e design, e agora eu sou mestrando em artes cênicas, e eu estou pesquisando a hipersexualização da mulher negra no cinema brasileiro. E a gente viu um dos filmes, assim, que é meu foco, que é Chica da Silva. E toda vez que a gente fala sobre cinema, né, sempre me perguntam, você quer igualdade? E eu sempre respondo, eu trouxe aqui a colinha, com uma frase da MC Sofia, que diz assim: seus privilégios não me cabem. Quero o que é meu e dos meus por direito. Não é mais sobre igualdade, ela nunca nos serviu. É sobre equidade, reparação e justiça. Eu queria deixar vocês com essas frases assim, e depois a gente vai conversando mais sobre a sexualização do nosso corpo no cinema. Olá, boa tarde. Eu sou Bruna Brito, eu sou atriz e acabei começando a produzir também, meio que para entrar nesse mercado, né, que é tão fechado. Eu entrei no mercado do audiovisual em 2013. A questão de produção, para mim, entrou em 2015. No começo, eu senti uma... Quer dizer, a gente ainda sente, né, a dificuldade, ela está sempre. Mas, no começo, eu senti uma dificuldade em relação a entender como é que era o mercado e como que eu poderia me inserir nesse mercado. Até hoje, a gente percebe o quanto que é discrepante as oportunidades, tanto para atrizes negras e atrizes brancas. Seria como se, antes, quando eu comecei a fazer teatro, eu não pensava que existia essa diferença, papéis para mulheres brancas e papéis para mulheres negras. E é louco quando, por exemplo, eu fiz um teste recentemente de publicidade, onde eu fui uma das poucas atrizes negras a fazer esse teste, e eu percebi que eles queriam mudar, queriam colocar uma atriz negra para protagonizar esse comercial, mas queriam uma atriz negra que não fosse tão negra. E aí, quando você ouve nos bastidores eles falando isso, é uma coisa que assusta, que você pensa, nossa. A questão da produção, para mim, ela veio para eu trazer personagens com que eu quisesse fazer, mas eu penso em personagens que não têm cor, eu penso em personagens. Eu quero fazer uma cantora, eu quero fazer uma pintora. Ela não precisa ter cor, entende? E é isso, eu acho que a gente está aqui para levantar várias discussões. Eu achei ótimo essa pontuação, né, que você falou da MC Sofia, é isso? Que a gente quer procurar o nosso espaço, a gente quer se inserir, encontrar o nosso espaço, conquistar esse espaço, mas existe realmente essa dívida histórica, existe ainda muito preconceito nas pessoas. Eu assisti um documentário, se vocês me ajudam, eu não me lembro o nome do diretor, eu acho que é Joel Zito, que fala sobre a inserção de famílias negras na teledramaturgia brasileira, que apareceram poucas vezes, né? E todas as vezes que apareceram foi muito polemizado, né?
o quanto que a pessoa está aberta para aceitar. Esse ano, se não me engano, a Boticário fez um comercial com uma família negra, em quantos comentários negativos que teve, quantos comentários racistas tiveram. Então, acho que a gente realmente está querendo conquistar o nosso espaço de uma forma honesta, fluida e sincera. É isso. Obrigada, Bruna. Boa tarde a todas. Bom, não sou atriz, sou atriz da vida, né? Produtora de conhecimento, sou professora. Meu nome é Cristiane, sou da Zona Lésbica de São Paulo, Zona Leste, né? E, enfim, estou aqui hoje, na verdade, acho que para destoar um pouquinho aqui, não destoar, mas está dentro do assunto das meninas. Sou historiadora, sou professora há 12 anos, dou aula na periferia daqui de São Paulo, no Butantã, e na periferia da Zona Lésbica, né? Não deixo de fazer meu trabalho social lá. Bom, nesse tempo todo, enquanto professora, e escutando aqui aos colegas, eu sempre venho pensando a respeito das narrativas. A chata historiadora veio aqui falar, tá? Então, assim, principalmente pensando em Chica da Silva, até nesses outros filmes já datados, que são sempre trazidos para as discussões, né? Eu sempre me pergunto por que esses filmes permanecem como cânones, né? Aí jogo aí para a nossa roda de conversa. E sempre penso na narrativa histórica, né? Chica da Silva trata de um personagem que existiu, e por que certos diretores optam por tratar a vida de Chica da Silva dessa forma, né? E pensando até no próprio Cacá Diegues, que durante a ditadura militar tinha contato, inclusive, com as pessoas do meio cultural e conseguia financiamento para os seus filmes. Pensar, inclusive, na Zezé Mota enquanto militante, né? Será que uma pessoa militante ela deixa de ser menos militante porque atua em filmes como esses? Porque assim, Zezé Mota ela começa a sua carreira como atriz de teatro em Roda Viva, né? E aí se dispõe a fazer o Chica da Silva. E outra questão polêmica que eu sempre gosto de polemizar, também sou militante, enfim, mas eu sempre procuro tomar um certo cuidado, porque assim é muito fácil também a gente ver os filmes da década de 70 com os olhos de hoje. Então, eu sempre procuro pensar nisso. E pensar o Azul, a Cor Mais Quente, que é um filme do século XXI, para mim é muito mais problemático ver alguém produzindo ainda filmes com essa temática, com tanta fetichização do corpo feminino. Lá atrás, a gente ainda... tudo bem, a galera ainda estava se organizando, pensando nos feminismos, até o próprio movimento negro. E aí, vamos conversar sobre isso, que eu acho que a gente tem muito para falar. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Cristiane. Alguém do público gostaria de falar sobre algumas das cenas? Não? Por enquanto, não? Vocês estão com vergonha ainda, né? Não fiquem tímidas, ó. O microfone está aqui. Não, até aproveitar o gancho da Cris, que eu achei bastante pertinente, e pegar os nomes que estão aí. Aí se pergunta por que hoje o azul, né, uma cor mais quente, ainda consegue reproduzir tantos estereótipos e etc., né, com tanta informação circulando. Eu acho que um próprio exemplo disso é o Cacá Diegues, que recentemente não conseguiu abrir mão de um privilégio seu ao aceitar uma vaga na BL. Então, eu acho que tem isso, assim, acho que por mais que os anos passem, por mais que as lutas avancem em alguns lugares, e de onde eu vejo é um avanço real, porque eu, desculpa, gente, estou falando para cá, porque eu particularmente sou fruto de uma série de avanços sociais e etc., mas você ainda encontra pessoas, e já que eu vou falar de negritude, eu preciso localizar o outro lado dessa moeda, que é a branquitude, né? Então, você encontra a branquitude muito arraigada, muito apegada aos seus privilégios. E eu vejo esse paralelo muito perfeito. Assim, eu vejo um cara que poderia tranquilamente abrir mão de uma posição dada, porque o que estava em jogo ali era um avanço histórico e uma reparação histórica muito maior. Então, enquanto não tiver, a gente pode fazer N esforços aqui de falar, de criar tecnologias de existência, de sobreexistência, de entender o mecanismo. Porque eu também, quando comecei a trabalhar com produção, era muito essa pergunta norteadora. Como é que faz para fazer? Aí eu entrei no universo de pesquisas. Aí você vai lá, você descobre, você dá a cara a bater, você sofre, né? Aí você descobre alguma coisa e começa a atuar. Falar, aprendi alguma coisa. Só que tem um outro lado da moeda numa sociedade que não se movimenta, que é o lado do poder, que é o lado de quem não consegue
ceder um pouquinho do seu lugar para que o outro consiga ter a existência um pouquinho mais plena do que é. Então, é só aproveitar isso para trazer uma branquitude também, assim, na conta, que eu acho que talvez a gente possa... E vamos conversar mesmo, porque eu acho que essa... Sobre o azul é a cor mais quente, eu acho que filmes que desrespeitam dessa forma ainda vão continuar sendo feitos, sei lá, muito tempo ainda. A diferença é que, quando hoje uma atriz como a menina do Azul é a Cor Mais Quente se manifesta, existe uma mobilização. Nos outros filmes, não existiram. A menina ficou traumatizada, a atriz ficou traumatizada para o resto da vida. E, por mais que ela falasse, ela não ia ter voz nenhuma. Essa atriz do Azul é a Cor Mais Quente, ela conseguiu mobilizar de uma forma que o diretor foi banido, né? Então, eu acho isso, assim, as coisas vão continuar acontecendo. A diferença é o que o outro lado vai fazer, porque o lado branquitude, elite, eles não vão abrir mão, eles vão continuar fazendo exatamente do mesmo jeito. No meio também pode ter uns aliados também, né? Então, talvez botar em xeque a omissão, o que uma omissão permite seguir fazendo. Posso puxar para a minha pesquisa falando sobre Chica da Silva? Eu estudei também, historicamente, Chica da Silva, até porque eu sou de Minas, então Chico Rei e Chica da Silva, eles estão presentes assim na nossa literatura, em alguns contos mineiros, assim, e como heróis, realmente. E eu acredito que Chico Rei existiu, e hoje, entendendo melhor o Congado, eu afirmo, ele existiu, pode ter sido mais de um, mas ele realmente existiu. E sobre Chica da Silva, né, todos os meus amigos, principalmente os homens brancos, quando eles vão montar filmes e que eles vão filmar nas favelas do Rio, eu sempre pergunto para eles: mas a sua roteirista, eu já vou logo, né, na questão de gênero, a sua roteirista é negra? E sempre a resposta é não. Então, eu penso que, enquanto os brancos quiserem falar por nós, sabe, vai ter, me desculpa a palavra, algumas merdas no nosso cinema brasileiro, assim. E a minha amiga Stephanie Ribeiro, ela compartilhou comigo um filme que tem a Mariana Rui Barbosa, no filme dialogando com os sequestradores dela, e aí ela conversa com eles porque ela consegue cantar um rapper, sabe? Exato. Tata Amaral. Não queria fazer, mas, enfim, Sequestro Relâmpago da Tata Amaral. E, são esses absurdos que a gente vai continuar vendo enquanto vocês, brancos, não chamarem uma pessoa preta para escrever. E antes eu falava, vamos fazer junto. Hoje em dia eu nem falo, não vamos fazer junto, deixa a pessoa preta fazer, sabe? Ela tem capacidade. E uma outra coisa que eu venho pensando, assim, é porque no filme O Invasor, do Beto Brant, ele ia cometer esse mesmo erro, mas aí o Sabotagem estava lá presente e questionou os diálogos do filme. E aí o diálogo do filme todo foi mudado. Só que eu não sei se o Sabotagem ganhou por aquilo, porque quem ganha por isso é o roteirista. Então, eu passei a pensar assim, no quanto a gente não cobra para fazer alguns serviços, que a galera branca está aí cobrando, sabe? Eu comecei a pirar nisso esses dias, assim. Mas, voltando a falar sobre Chica da Silva, eu acho que é muito fácil a gente ver a sexualização do corpo negro ali. Mas eu lembro que eu estava na Unirio, no último dia de aula, assim, eu fui apresentar meu pré-projeto, eu usei o termo sexualização da mulher negra, uma menina branca me interrompeu, sem ter a minha licença, e falou assim: mas por que vocês negros sempre tentam se vitimizar? Eu sou mulher branca, o meu corpo também é sexualizado. Por que você está pesquisando sobre Chica e não pesquisando sobre europeu? Ali é muito legal a figura do europeu. E ela começou a defender a figura do europeu. E, às vezes, é muito chato ter que ficar explicando toda hora o quanto essa pesquisa é importante. Pode não ser importante para ela, mas, para mim, que sou atriz,
que quero ver meu corpo no cinema não representado daquela forma, é muito importante estar discutindo isso, apesar que tem horas que cansa de ficar explicando. Falando sobre o azul é a cor mais quente, eu não sabia que ele tinha sido banido, que bom. Que bom. Foi a Leia, né, que fez. Sobre Chica da Silva, acho que, né, nós, por sermos atrizes, eu acho que o grande desafio é pensar nisso, né, e também sobre essa questão. Será que ela deixa de ser militante ou não, por ter aceitado esse papel, porque era numa época que existiam papéis somente com esses perfis, ou era a empregada doméstica, que tem todos aqueles estereótipos que a gente já sabe. Mas, a partir disso, ela começou a construir uma outra visão, como trazer essa conversa. O que mais que eu posso falar? Eu esqueci de falar, inclusive Zezé Mota e a Rose Jung, elas vão fazer uma outra versão do Chica da Silva. É verdade, já estou dando spoiler aqui. Mas é real, elas já começaram a divulgar uma outra versão, mais histórica, e pelo ponto de vista da Zezé. Mas a Zezé que vai fazer? Sim, a Zezé e a Rose Jung, que é uma cineasta, ela é norte-americana, mas ela mora aqui no Brasil. Nossa, maravilhoso, não sabia dessa informação. Ai, arrasou, fico muito feliz. Porque realmente eu fico me perguntando, poxa vida, eu sou professora de cursinho, todo lugar que eu vou, vamos falar de Minas, vê Chica da Silva, falam para os alunos, eu falo, pô, de novo esse filme, caralho. E aí eu fico pensando sempre a mesma coisa. E, como você falou do Chico Rei, Chica da Silva também foi várias, né? Então, tem várias pesquisas hoje em dia, da professora Júnia, inclusive, falando de que era uma estratégia, inclusive das mulheres pretas, não foi só a Chica da Silva, mas várias outras tiveram suas vidas alforriadas por homens brancos, enfim. É muito interessante essa pesquisa e eu fico muito feliz de saber que vai ter um remake aí, né? Porque, pensando até na narrativa, porque, enfim, até um livro de história é uma narrativa, né? A história é uma disputa de narrativa. E no cinema não deixa de ser diferente. Se eu chego aqui e falo para vocês, a primeira missa no Brasil, já vem uma imagem na cabeça de vocês. E as imagens são muito fortes. E quando você chega em sala de aula, os alunos acreditam que aquela narrativa é a verdade. É muito louco, porque o cinema tem esse poder, né? O cinema tem esse poder de você assistir uma obra e você acreditar nela, né, como real, né? Enfim, ainda mais se tratar de personagens históricos, né? Até, inclusive, o azul é a cor mais quente, enfim, essas histórias todas, na verdade, tudo é ficção, né? A história é ficção. Né? Acontece que tem algumas ficções que têm, por exemplo, as ficções europeias é o que a gente vive, né? O eurocentrismo, a história do homem branco, a gente sabe muito mais sobre os mitos gregos do que os mitos dos orixás. Então, assim, a gente está em constante disputa. E a gente vive um momento em que a gente precisa estar junto para contrapor esse discurso, que ainda é muito forte na escola, inclusive entre os professores. Né? É muito difícil. Vocês falaram aí do cinema, mas no ambiente escolar também é muito difícil essas disputas. Quando a gente vai colocar em pauta temas negros, temas como o feminismo. Nossa, falar de lésbica na escola, gente, eu sou a preta lésbica e macumbeira da minha escola. Né? Então, lá vem ela de novo com o mimimi, com a conversa. E a gente está em disputa em todo lugar. Também eu, como professora negra, várias vezes, a gente estava conversando agora há pouco, de chegar em sala de aula, na porta, ou seja, lá no cursinho, cadê a professora? A professora sou eu. Eles não me querem ver naquele lugar como professora. Né? Então, se eu estou em outro lugar, se eu sou a copeira, não desrespeitando os trabalhos dessas pessoas, porque, inclusive, tive uma mãe empregada doméstica, né? Tenho, e também catei latinha na rua, né? E cheguei à universidade, também sou fruto de políticas públicas aí desses anos 2000. E, enfim, é uma constante disputa. E eu fico feliz de saber que Chica da Silva vai ter um remake. Né? Eu queria também que todos esses outros filmes aqui tivessem uma outra leitura, numa visão principalmente de mulheres, né? Porque é terrível ainda discutir esses temas na escola, né? E como as pessoas se apropriam deles. Não acho, vou discordar da Bruna, que o filme deva ser banido. Eu acho que justamente certas coisas precisam continuar ainda sendo discutidas, né?
Não me lembro qual foi a parte que eu falei, que era para ser banido. Não, foi o diretor que foi banido. Não, o diretor, O diretor foi não, banido. não. Eu havia comentado que eu não sabia que do filme Azul é a Cor Mais Quente, que o diretor ele tinha sido banido. Eu sabia que tinha uma discussão sobre, né, que a Leia tinha feito, mas não que tinha ido até um certo ponto para ele ser banido. E eu fico feliz em saber disso, né, porque existem várias denúncias, mas só que até onde isso vai? Eu acho, se não me engano, há mais ou menos 2 anos teve uma denúncia de um ator global, onde uma figurinista denunciou ele. E como é que isso acabou? A figurinista ela foi mandada embora e o ator continua na Globo. Então, assim, como é que as coisas... Exatamente. Pode falar o nome? Do José Maia. Não sei se vocês ficaram sabendo. Acho que sim. Então, É porque assim, tem um contexto que é o seguinte, a Leia, ela é filha do produtor do filme. Então, aí já muda, sabe? Né? A Leia é branca. E, na real, isso continua acontecendo em grande escala, em pequena escala. Eu ainda passo por testes de figurino, onde o diretor entra com a atriz num estado assim triste, de deixar a menina... faz um treino com a menina e fala, não, eu quero deixar essa menina nesse estado, chorando durante horas até a gente começar a gravar. Eu me questiono porque eu não vejo diretoras fazendo isso com nenhum homem. Não vejo isso acontecer. Então, é preciso mesmo? Será mesmo que precisa de um diretor deixar uma atriz aos prantos durante 12 horas para ela chegar em cena do jeito que ele quer? O diretor do Azul é a Cor Mais Quente, no contrato estava para 1 mês e meio, eu acho, de filmagem. Ele estendeu essas filmagens para 5 meses. 5 meses de abuso com essas minas dentro de set de filmagem. Aquela cena de 8 minutos de sexo, a Cris falou que... Eu esqueci o que você falou, mas... aquela cena de 8 minutos, ela demorou muitas horas para ser feita. Isso incomodou demais as minas, sabe? Só que quem são essas meninas que vão fazer vão fazer uma queixa e essa queixa vai ser levada em consideração? Porque queixas todas as mulheres têm o tempo inteiro, sabe? Então, mais uma vez, quem faz a queixa também tem que ser revisto, né? Eu acho que tem até, para o nosso contexto brasileiro, assim, acho que tem até um estágio anterior, que é a gente entender o cinema e a dinâmica como uma dinâmica de trabalho. Então, tem coisas ali... E eu sou bem chata, gente, nesse lugar do trabalho, porque eu acho que isso determina todo o restante da relação. Então, você entender que algumas coisas elas não podem ser colocadas na peixe de uma criatividade. Tipo, eu não posso fazer tais e tais abusos porque eu preciso ser criativo e atingir aqui o texto do meu roteiro, porque isso também é uma ficção. No sentido de que você precisa extrair ali um produto, mas de um texto, de um roteiro. E tem N técnicas para você chegar nisso. Então, abusar o corpo, então, assim, esses níveis de consciência que cada pessoa tem que ter para compor um set em que todo mundo ali entre num certo acordo mais humano. Antes de vir para cá, eu recebi um texto que tem circulado uma reclamação dos trabalhadores da área, enfim, criativos e técnicos, que é por não existir mais sets de 12 horas na escala 6:1. Não sei quanto vocês entendem isso, mas cinema se filma hoje, na grande maioria, assim, 6 vezes na semana com uma folga e 12 horas cada diária. Isso é a morte, assim. Aí volta... Isso é uma situação real, as pessoas fazem isso. Eu trabalho muito mais com documentário, fiz isso em ficção uma vez na vida. Terminou a primeira semana, não tinha uma roupa limpa, eu não tinha tempo para lavar a roupa secar. Aí eu entendi por que dá para ser 12 horas, 6 dias... Porque tem toda uma estrutura dessa pessoa que faz isso há muitos anos, que privilegia ela nesse lugar também. Então, a gente tem discutido várias coisas atualmente, eu acho que tanto no sentido da imagem, do que é representação, do que é representatividade. Eu acho que essa discussão é gigante, porque ela envolve linguagem, envolve todo um outro espaço, mas tem também as demandas do setor enquanto espaço tóxico, porque conjuga ali as piores coisas que a gente discute, que conjuga uma masculinidade branca, hétero, cis, tóxica. Então, isso contamina tudo.
Inclusive, a noção de poder que você tem, assim, uma das coisas que eu mais tenho raiva é do glamour que tem trabalhar com cinema, né? O tapete vermelho, que a gente, no Brasil, enfim, a gente nem chega nesse nível, mas a ideia chegou. E aí as pessoas são deslumbradas porque ela trabalha com cinema, ela acha que ela é um tipo especial de gente. E, assim, mas é real, assim, e é uma raiva, porque você fala... Sem parar. E tem esse prazer, o prazer do workaholic. E, assim, é uma coisa muito fácil que todo mundo cai, porque eu também já caí. Você trabalha muito, você faz muita coisa, 10 mil coisas, blá, blá, blá. Quando você vê, não, tipo, tudo isso é ouro de tolo que se vende. E se vende porque a gente é um país colonizado até nisso, até na composição de imagens, até em como você cria um método para fazer imagem. Então, você pode fazer desse jeito, sofrido. Maravilha, começou. Eu estou num dia de bom humor e aí eu queria aproveitar o nome da mesa, né, que é uma câmera na mão e muito ódio na cabeça. E dizer que a gente vem com muito ódio de vários outros lugares, não só no cinema, mas uma vez eles canalizados para fazer cinema, a gente precisa fazer de um jeito civilizado. Um dos jeitos civilizados é identificando esse monte de merda. Ponto. E aí, o primeiro momento é esse, de identificar. O segundo é identificar esses atores. Quem são as pessoas que insistem para que isso continue acontecendo? O terceiro é, nesse meio todo, a gente cabe um diálogo, a gente cria aliados, porque se a gente cria aliado, a gente reconvenciona isso. E muda as práticas. Então, eu sou muito interessada nessa ótica de mudança na prática, assim. Só que isso dá boom na cabeça de muita gente. Então, sejamos bem-vindos ao boom, que dá. Porque dá? Claro que dá. Lógico que dá. E é para dar. Tem que dar. Então, sobre o título, na hora que eu divulguei no meu Instagram, veio um homem branco, né? Aí ele escreveu assim... Não dava para mudar o título de Uma Câmera na Mão e Muito Amor no Coração? Falei, não dá. Eu queria jogar um pouquinho de fogo aqui. Eu queria que as minhas amigas falassem, né? Porque às vezes eu sou questionada de... quando você escolhe uma equipe toda preta, você não está usando cotas? Eu queria que vocês falassem sobre isso um pouquinho, né? Se quando você coloca uma equipe toda, né, formada por pessoas pretas, se você não está usando cotas. E mais, assim, aqui nas agências em São Paulo também já me perguntaram, e a mesma pessoa perguntou para a lindíssima da Samantha Almeida, que não está aqui hoje, se quando ela faz seleção para pessoas negras, ela não está usando cotas. Eu queria que a gente falasse um pouco, assim. Olha, a discussão de cotas é bem problemática aqui no Brasil, né? Eu acho que o Brasil ele tem um racismo muito mais perverso do que em outros lugares do mundo. Se nos Estados Unidos a gente teve o apartheid, a gente nem precisou disso, né? Ele está aqui até hoje, né? Então, se estiver usando cotas, qual o problema? Eu sempre penso nisso, porque, enfim... a gente sempre fala de reparação. As cotas, na verdade, ela é um tipo de ação afirmativa, uma das formas de reparação, né? E que as pessoas falam que não, mas, enfim, que não aceitam. Inclusive, já ouvi isso de muitos pretos e pretas, que, mas se eu cheguei lá, você chegou lá também, por que você não... você é a favor das cotas. Cala a boca, você não sabe nem o que está falando, né? Enfim... sou totalmente a favor de cotas. Eu acho que é necessário, sim, ter uma representatividade, porque é muito difícil. Acho que a Fernanda colocou a questão da glamorização do cinema. Eu que estou lá na escola, que estou no cursinho, o quanto os alunos e os professores veem também como um glamour, e como a gente não tem referências, né? Pensando na questão da feminilidade. Eu trabalho com crianças, inclusive... que personagens pretas vocês conhecem do cinema, mulheres, para as meninas? Que referências a gente tem? Nenhuma, né? A gente tem a Moana, Moana, tipo, o cachinho solto, ok, mas... E aí, além disso, brasileiras? A gente não tem referência na televisão, né? É impressionante, a gente cresce, eu sempre penso nessa questão da subjetividade, a gente cresce de uma forma sem corrimão, sem apoio, a gente não quer se ver, né? Até, inclusive, a gente estava comentando ali, né, Nina? A Nina estava falando, pode falar depois um pouco mais da ancestralidade. A gente tende a negar quem a gente é desde a infância. Isso é uma coisa perversa.
As minhas crianças, eu vejo meninas pretas de 5, 6 anos querendo ser Larissa Manoela. Olha que coisa perversa, de verem mães alisando o cabelo de meninas com 5 anos, passando formal, né? É uma coisa muito louca. Sou totalmente a favor. Então, inclusive, eu não lembro nem quem falou isso, mas, poxa vida, os brancos, as brancas, elas não negam, se tem uma família lá rica, que é a herança, né? Mas eles não querem herdar o racismo que veio dessas famílias, né? Por trás de um grande nome sempre teve uma grande exploração. Eu acho que a gente precisa lembrar disso. Enfim, não vou ficar me alongando aqui, quero ouvir as outras convidadas. Nossa, a sua pergunta é difícil de responder nesse sentido, mas, assim, eu, como produtora, nesse momento também, eu me coloco da seguinte forma. Quando eu vou fazer algum projeto, eu tento primeiro agregar as minhas amigas, os meus amigos. Então, assim, conheço a Nina, é figurinista. Nina, vamos fazer esse projeto? Uma mulher negra. E por aí vai. Então, o quanto que eu puder agregar mulheres e mulheres negras, para mim, é sempre melhor. Não pensando não só na cota, mas pensando em quanto elas são boas profissionais, sabe? Então, eu acho que são vários pontos para a gente analisar, que, acima dessas questões também, elas são ótimas profissionais e que elas merecem espaço. E se eu posso proporcionar isso, eu chamo, sim, para trabalhar comigo. Eu vou falar, estou até com medo antes de falar, porque talvez, porque talvez eu vou trazer alguma problematização aqui, que recentemente eu passei por um filme que o filme ele tinha uma narrativa negra, ele veio proposto nesse contexto e fazia todo sentido juntar essa equipe técnica e criativa negra também. Isso foi feito e isso deu muito ruim. Pausa mega dramática, porque dá muito ruim quando você já topou, perder dinheiro, ter problemas. E a gente trabalha com editais públicos, né? Então, você tem que lidar com esse contexto e tal. Não é uma liberdade que o rico faz o seu saque ali no banco e resolve um problema. Pausa um parênteses no meio, só para dizer que o Cheiro do Ralo ele foi feito com o TED da conta do produtor. E eu acho isso muito chique, eu gosto de contar isso toda hora. Adoraria, quero fazer um filme e vou fazer uma TED ali, e vou pagar todo o filme. Mas, enfim, então, eu tive essa experiência que é recente, de juntar uma equipe inteira negra para contar uma história num curta-metragem, e isso deu ruim. E isso deu ruim porque a gente também precisa discutir inteiramente, entre nós aqui, que é uma discussão que eu só vou expor ela aqui porque eu vou fazer com muito cuidado, então espero que vocês recebam com muito cuidado também, no sentido de que eu não estou falando contra as pessoas negras que trabalham com cinema, mas eu acho que tem um outro dado na conta, que é a formação. Também um dado histórico, porque a gente não teve os acessos, a gente não tem uma bagagem, um repertório, uma cultura dentro das próprias casas. Então, e aí eu venho de um lugar mediar profissionais, enfim, com o mercado, que o mercado, não importa quantos anos passa quanto a mudanças sociais, o mercado não assimila a cota. Então, juntando uma coisa com a outra. O mercado não se sensibiliza por cota, ele não quer saber se a sociedade precisa evoluir naquele assunto, porque aquilo ali foi pernicioso por muitos anos. O mercado assimila dinheiro, assimila a demanda de mercado. Então, eu tento falar disso de um jeito, sei lá, de alguma forma, buscando interlocutores, porque eu realmente vejo aí um meio do nó na história, e isso é muito mal interpretado, às vezes, porque as pessoas acham que é baixar a cabeça para o mercado. Mas não acho, eu acho que tem coisas que não se mudam no nosso tempo, pelo menos não, e uma dinâmica, um poderio econômico não se muda da noite para o dia. Então, você vira para o mercado e fala, a gente não tem narrativas negras, né? A gente não tem filme, a gente não tem representatividade. O mercado não escuta isso, até o momento em que isso vira uma demanda social de compra. E aí a publicidade assimila isso, a publicidade tem feito isso, ponto. Então, aí o mercado se interessa. Então, o que ele está fazendo não é nada mais que a sua boa operação financeira. Tipo, ele está juntando uma grana ali, ganhando uma grana, é um produto. Então, nesse lugar, essa assimilação entendida para o mercado, ela dá resultado, ela vira produto. Não sei se está ficando, enfim, muito blá, 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 mas a entrada de sensibilização não é cota, não é uma reparação histórica. Aí eu, enquanto mulher negra, fico no meio com essa informação que chega para mim e o ódio que
existe na minha cabeça é isso, eu preciso de uma reparação histórica aqui. O primeiro filme veiculado, essa informação, o primeiro filme veiculado no Brasil, feito aqui, ele é de 2 irmãos italianos, eu nunca lembro o nome, e ele faz uma montagem que é crianças brincando. Aí entra uma criança negra para brincar, e o rosto dessa criança é montado, nessa colagem, com o rosto de um sapo. Você está falando de uma animalização de uma criança, entende? Então, tem as crianças brancas brincando, aí tem uma criança negra isolada, e essa criança negra ela tem o rosto dela montado com o rosto de sapo. Isso é um filme brasileiro, nunca lembro o nome, é uma bosta que eu nunca lembro. Mas você está falando disso. Como é que você vira e fala, eu preciso reparar isso aqui, historicamente, eu preciso montar, mas eu preciso fazer filmes até o ponto de isso virar um repertório magéstico, que as pessoas entendam que ser uma pessoa negra não é ser animal. Aí você vira para o mercado e quer comunicar isso. O mercado vira para você e fala, I'm so sorry, não tenho nada a ver com isso. Então, como é que você entra internamente e cria toda uma coletividade negra para entender todas essas nuances e começar a formatar produto para mercado a nível de massa? Sim? Não os filmes feitos no nicho, não continuar ocupando o lugar de nicho. E aí a gente está agora num momento muito curioso, que é 13ª emenda, Moonlight, Pantera Negra estourando, toda uma produção norte-americana com isso, com esse barulho que vem também de Brasil, mas deles também, com esse barulho social. Eles entenderam lá, eles fizeram disso um produto mundial, massificado. Os números de Pantera Negra são estrondosos. E aí o Brasil faz o quê? Não consegue reproduzir isso enquanto modelo, não consegue também estimular sua produção negra para fazer isso, mas consegue importar. Então, a gente continua num lugar colonizado, entende? A gente continua comendo as produções. A gente vai no cinema e paga filme gringo, mas a gente não se vê emancipado o suficiente para fazer isso. Tá falhando significa parar de falar. E queria só fazer uma desculpa, porque quando eu vi o título, eu escrevi falando, gente, será que não é melhor, assim, muito ódio? Não fica muito agressivo para quem vai assistir? Eu fiz essa observação porque eu sou a pessoa que vem o tempo inteiro filtrando o que a gente, de fato, quer falar com o que fica mais gostoso de ser dito para ser produtivo. Mas peço desculpas, porque é muito ódio mesmo. Alguma pergunta, alguma coisa? Não? Sim? Duane. Eu vou falar para quebrar o gelo, para ver se todo mundo começa a fazer perguntas também. Eu queria fazer uma pergunta para a Isis. Eu, por muito tempo, assisti Chica da Silva, até porque tem na cena, no caso dela dançando de tanguinha dourada, que faz todo sentido para o filme. O Kaká dizendo que queria construir a ideia de um Oxum negra descendo e seduzindo. Ok. Por muito tempo, eu assisti o filme sem entender quanta violência aquilo gerava, não só sobre mim, mas gerou sobre a Zezé. E aí tem uma pesquisadora da USP, que é a Mariana Queer, que ela fez uma tese de mestrado só sobre Chica e sobre o cinema, por o cinema ter essa característica de se colar muito à realidade. E aí, quando o movimento negro respondeu o filme do Kaká, ele disse que era policiamento ideológico. Já ouviram essa frase? Patrulhas ideológicas, né? Patrulhamento ideológico que estavam fazendo sobre o filme dele. Eu queria que você comentasse um pouco isso, porque, para o Kaká, o cinema não é ideológico, é só um artigo de alguém respondendo que é ideológico, que é muito do que acontece ainda hoje em dia, né? Aí também tem uma pergunta para a Fernanda, que todo o nosso cinema, tudo que envolve qualquer tema nosso, tem sido produzido de forma independente. E aí, hoje, o Brasil elegeu o professor e o artista e qualquer profissional de cultura como os grandes inimigos da nação. Então, como é que fica o cenário da produção negra independente diante do fim do Ministério da Cultura? E a última coisa sobre o título, uma das coisas que gerou na vida da Zezé, quando ela fez o filme, ela teve um relacionamento com Glauber Rocha, que tem a frase célebre, né? Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. E, enquanto ele ficava com ela, ele falava que ficar com ela era transformar o filme em realidade.
de tão fetichizada que ela estava. Ela fez um post no Instagram esses dias contando isso. E eu acho que muito do incômodo dos brancos com o título tem a ver com uma branquitude que não larga o osso, de ver pela primeira vez a frase sendo reproduzida, não pela positiva, mas pela negativa, de um cinema que não é feito só de ideias, amor, índios. Enfim, essa frase foi reproduzida de muitas formas. É isso. Bom, sobre Chica da Silva, né? Queria também expor assim, um desabafo, porque eu tentei contato com o Cacá Diegues e fui ignorada, porque eu também quero escutar, eu tenho entrevista com a Zezé e quero ter entrevista com ele também. E aí ele continua me ignorando. Se alguém tiver o contato dele, por favor, me passe, porque eu quero muito ter essa conversa com ele. Primeiro, eu queria dizer para você, eu não sei se é um conforto, que